Shalom, shalom, gente. Boa noite. Que a Eterno abençoe a vida de vocês. Vamos hoje bater um papo mais, né, sobre o orgulho. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. O verso 6, tá, gente? Shalom, Lara. O verso 6 diz assim, gente, olha. Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Shalom Nara, preparação Moura, é verdade. Olha só, gente, é o orgulho, esse ponto é o que mais nos afasta de Deus. Porque o próprio Eterno, ele resiste aos soberbos, né? Então, a palavra aqui resiste, quando a gente vai olhar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ela é uma palavra meio complicada até de falar, mas eu vou tentar e eu vou falar para vocês aqui no chat aqui, né? Ó, antitasomai. Essa é uma palavra grega em que esta palavra ela significa organizar-se para a batalha contra, ou seja, entendam, o eterno batalha luta contra os orgulhosos. Gente, é uma batalha do eterno. E aí o que nós podemos dizer? Quem poderá vencer essa guerra? Se é o próprio Deus que é contra o orgulhoso. Gente, ele não é só contra. Tipo, eu não gosto dessa pessoa. Eu não, né? Ou eu vou trocar de canal aqui, né? Eu vou tirar esse canal, vou colocar em outro canal. Esse canal não é legal, eu não gosto desse canal. Não, gente. O Eterno peleja contra. Sabe por quê? Porque o orgulho foi o primeiro pecado que foi gerado, né? Tanto no céu quanto na terra. Eu vou repetir alguns textos aqui, mas para deixar, né, bem respaldado, abre Isaías capítulo 14, nós não vamos ler o texto por completo, mas resumidamente, né? Isaías 14, do verso 13, fala algo, né? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Olha só. Quando o orgulho, né, ele é gerado, todos os outros pecados, eles entram. Vou repetir. Quando o orgulho, ele gera, né, os demais pecados, eles vão. Lembra aqui o início? O orgulho. Abram agora Timóteo capítulo 1. Aliás, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, o verso 3 ao 5. Ó. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade
é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. E agora é profundo, né? O orgulho e a avareza e a ganância andam juntos. E aqui eu não me volto para criticar líderes espirituais, mas para que vocês observem que muitos ocultamente agem no orgulho e que se alinham em uma avareza e ganância juntos. E foi com essa união aqui que o pecado entrou no mundo em si, né? Shalom, Lediane, Maria Márcia. Olha só, vamos voltar. Gênesis capítulo 3, verso 4, né? Ao 6. Olha só. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha, quando a mulher fica sabendo que aquele fruto, né, tornaria ela como Deus, né? Seus olhos se abriram para o que, gente? Ganância. Mas é evidente que o seu coração, antes disso, já tinha a concepção do orgulho. E aqui nós pensamos em quê? Entendam. Havia uma direção outrora entre a mulher e o homem, entre a estrutura de Adão e Eva. Já havia uma conversa, já havia um diálogo em que eles já sabiam que a tal árvore não poderia, né, alimentar-se dela. E o que Eva fez? Ela não se sujeitou ao seu marido, nem muito menos a Deus. Porque, sabendo que não poderia comer, ela comeu. Orgulho, gente. E o orgulho gera ganância. O orgulho, que gera aqui uma desobediência, né? Ou seja, gerou a ganância de conhecer e gerou a avareza. A avareza em si, né? Essa ganância, ela gera desobediência, gente. E gerou o que aqui também? Mentira. Essa mentira gerou uma desobediência profunda, em que quando nós somos orgulhosos e desobedientes, geramos também rebelião. E o que a rebelião causa, gente? Morte. Entende qual o ponto final aqui? Entre Adão e Eva, morte. Foi tudo isso das estruturas do início, né, da humanidade em si. Então, se nós queremos realmente nos alinhar para uma vitória, seja, né, nas nossas batalhas espirituais, nas nossas guerras espirituais, sejam geracionais, seja da nossa vida, tudo, primeiro, gente, o ponto é vencer o orgulho. Shalom Tássia, Natália. Gente, o orgulho não é um mero pecado. Vamos lá, deixa eu pegar aqui um desenho, né? A galera gosta que a gente desenhe. Deixa eu pegar aqui para desenhar algo. Vamos lá. Vamos nos mover aqui. Vou colocar algo aqui
e algo aqui. Olha só. O orgulho, ele foi concebido e gerado aqui em cima. Aqui. Orgulho. Aqui. E aqui é um ambiente o quê? Espiritual. Aqui é um ambiente espiritual. Então, olha só, né? O, o, onde foi gerado inicialmente, seja, né? A estrutura ligada ao próprio Lúcifer ou na estrutura do Éden. Esse pecado aqui, que se chama orgulho, ele atinge o quê, gente? Qual o ambiente aqui? É o ambiente espiritual. O orgulho, ele atinge o ambiente de quê? Do espírito humano. E aqui eu posso dizer algo para vocês, né? Que aqui gera o quê? O pai da mentira. Em que todo orgulhoso, ele se assemelha ao pai da mentira. Em características. Por isso que é o nosso trabalho, gente, para poder, diante da mansidão, né, e da humildade, nos mover para haver ligação entre terra e céu. Para haver uma ligação entre o quê? Aqui, ó, corpo, o meio do caminho, a alma e o espírito. Aqui. Esse é o espírito humano. Então, todo orgulhoso, ele tem aparências serpentinas, por mais que doa dizer, mas é uma contaminação pecaminosa, pecado. Quando nós tratamos o orgulho como um simples pecadinho, não damos a atenção nas consequências profundas dele. E aí nós esquecemos que o orgulho, ele gera outros pecados. Nós temos que vencer o quê, gente? A natureza animal. A velha natureza. Esse é o ambiente. Se primeiro nós dizemos que nós queremos vencer o orgulho. Olha só, todo orgulhoso é mentiroso, porque ele disse que não é orgulhoso. Sim, Alda, sim. É um dos pontos que nós vamos trabalhar hoje. A mentira. O, o mais complexo do orgulho, gente, é que nem tudo em que nós nos movemos aqui nós dizemos que nós não somos, mas dentro da gente, aonde no ambiente espiritual o orgulho está alastrado. Por isso que, né, Jesus fala sempre, né, na sua palavra em que nós precisamos entender o interno e não viver num vazio, né? Porque o orgulho ele é muito violento. Ele é tão violento que o próprio Eterno, ele dá tempo para a pessoa o quê? Se arrepender. Lembra a caminhada que nós estamos fazendo aqui de arrependimento? Porque o próprio Eterno sabe que não é simplesmente, né, uma mudança de ou uma pauta, um dia falando. Gente, tudo que nós estamos trabalhando aqui do orgulho é para você todo dia estar orando em prol disso. É para você fazer um propósito entre você e Deus. Pegar todas as características. Eu não estou falando de você lutar contra principado e protestado. Nada. Eu estou falando para você, nossa, eu tenho esse sentimento. Eu vou batalhar e clamar para que o Espírito Santo, com os seus gemidos inexprimíveis, possa me ajudar para arrancar esse sentimento meu. Sentimento que eu também observo na minha mãe, no meu pai.
Eles foram bastante orgulhosos, né? Então, tem raízes aqui no meu sangue, na minha genética, evidente de raízes orgulhosas. E não é simplesmente, é uma mudança geral de vida. E, gente, nós seremos testados para ver se realmente nós somos mansos e humildes. Será que realmente nós somos? Pode acontecer questões em casa, pode acontecer questões no seu trabalho, se você vai ser realmente humilde e manso, na atitude, na ação, em tudo, ou você vai ser orgulhoso, ignorante, bruto, terrível, né, irado, furioso, porque é uma mudança de vida geral. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, verso 20. Olha só, gente. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dele tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Então, existe algo em que o Senhor, e aqui eu me certifico para dizer essa questão do tempo, né? Por conta, é evidente, do que é complexo, né? Que muitos de nós estamos, alguns de vocês já entendem sobre libertação, estão há um tempinho trabalhando sobre o orgulho. E ora vem, ora vai, tem raízes, né? Deixa eu ver aqui as mensagens. Pai amado, deu até frustração quando acha que melhorou uma lapada dessa, essa Natália. Jaqueline, nossa, nem fala misericórdia, é muito difícil essas ocasiões de misericórdia. Pois é. Só que, gente, esse orgulho, ele tem um comando específico. Esse orgulho, ele tem um trono, né? Nós falamos sobre essa questão de trono, né, ligado à parte, né, de mês, tudo, é chamado de Leviatã, ou seja, o comando de Leviatã. E Leviatã é um nome dado à serpente. E essa serpente Leviatã é mencionada na palavra como serpente, crocodilo, e é dada a essa serpente o domínio sobre o orgulho e o domínio sobre os orgulhosos. Vamos lá para um assunto, né, que é tão bom, que é Jó. Vamos lá para Jó? Jó capítulo 41. Vamos lá. Jó 41, o verso 34. Diz assim: Ele olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. A palavra animal aqui, gente, é a palavra ben. Essa palavra aqui, né, ela tem vários significados. Ela está aqui como ben. Ben significa, B-E-N, significa filho, neto, criança, um membro de um grupo, né? Quaisquer. Então, uma criança, um jovem, né? Orgulhoso. Então, ele é pai, ele é rei. Quando a gente olha o capítulo de Jó por completo, nós analisamos, né, descrições bem precisas de Leviatã, das características dele, da artimanha dele.
E aí a gente volta para o início, né, do verso 41, do capítulo 41, aliás, do verso 1 e 2, que diz assim: podes tu, com anzol, apanhar o crocodilo? Esse crocodilo é Leviatã, tá, gente? O monstro marinho, o dragão aquático. Esse dragão a gente observa em várias culturas, né? Observamos que na cultura chinesa, né, ele é muito, né, evidenciado como, né, esse dragão serpente. Em outras culturas, né, incas, maias, sempre se move, né, em várias culturas. Olha só, continuando, né? Ou lhe travar a língua com uma corda, podes meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar-lhe as bochechas com um gancho. Eu vou me atentar e a gente vai trabalhar nesses versos para a gente entender os ataques de Leviatã e aí a gente vai destrinchando tudo, tá? Aqui nós observamos ataques ligados, né, a característica de Leviatã. O primeiro ponto é a língua, gente. Observem bem. Ou lhe travar a língua com a corda. O outro ponto é: podes meter-lhes no nariz uma vara de junco. 3. Ou furar-lhe as bochechas com um gancho. 1, 2, 3. Língua, nariz, bochecha. Primeiro ponto, a língua. A palavra aqui, hebraica aqui, é lashon, né? Que é língua, linguagem, língua de fogo, né? Vem dessa palavra lashon, né? Usar a língua, ou seja, caluniar, acusar. Olha só o primeiro ataque. Vocês precisam anotar, vocês precisam entender como Leviatã ele se move, né? Acusador, caluniador, na língua de fogo, né? Aqui, braços dados com a ira de, né, Azazel em si. Ou seja, uma das ferramentas de Leviatã para o orgulho, gente, é a língua. Mas assim, não essa língua como uma parte do corpo, né? Mas é um instrumento, gente. De que a fala orgulhosa, né? A calúnia, a discórdia, né? Se move aqui. Se a gente olhar um pouco mais, olha só, desça um pouco o verso. Deixa eu olhar aqui, tá, gente? O verso 22 desse mesmo capítulo. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Então, observamos aqui que a força de Leviatã está na garganta. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Essa palavra que reside, gente, significa murmuração. Aonde fica? Os murmuradores? Entende? É a estrutura em que se comunica com a fala. O murmurador se move junto com o orgulho. Ou seja, o pescoço, né, a estrutura aqui é na força da murmuração. Em que? Palavras destrutivas. Pessoas que reclamam se movem no orgulho. Se movem no orgulho. Comunicação se move aqui também. Isso, é essa deidade aí, Grazi. Tá? Também. Se move aí também, gente. Olha só, Tiago. Vamos agora para Tiago, depois a gente volta para cá. Deixa aí aberto. A gente volta já para Jó. Vamos costurar, tá? Tiago, ó. Tiago 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva, aliás. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, fala da língua. A língua que solta fogo, que destrói. E quem solta fogo pela boca, quem é, gente? O dragão. Leviatã é o dragão. Quando nós agimos na ira, na fúria, no orgulho, no ódio, quando nos enfurece boca, olhos, a face toda, né? Nos comparamos com um monstro marinho, Leviatã. O que eu falei para vocês no início, características do pecado original. Pois a palavra Leviatã aqui, né, é monstro marinho, dragão, como eu falei. Gente, como um mecanismo de gigante explosão. É como um Leviatã age. Aonde? No mar. E o que o mar simboliza sobre nós, emoções, sentimentos, se movem na estrutura da alma. Só que ele é aquele dragão que expele fogo. Todos os orgulhosos soltam fogo pela boca. Os orgulhosos queimam projetos. Os orgulhosos destroem todas as pessoas que se encontram pela frente. Gente, precisamos analisar para não sermos orgulhosos. Se há característica, gente, precisamos nos quebrantar mais ainda. Se nós ficamos próximos a orgulhosos, nos contaminamos. E sabe o que acontece? Nós podemos sair dos nossos propósitos de igreja, até da direção do Senhor. A palavra nos adverte isso, gente. Sobre os pecados da fala. O orgulhoso, ele está próximo, né, do ambiente da fala, né? Só que amaldiçoada. Ele é, né, aquele fofoqueiro. Porque a fofoca, ela traz problemas para o fofoqueiro, gente. A fofoca, ela causa tormenta. E nós precisamos entender algo. Efésios capítulo 5, do verso 3 ao 4, diz: não permitam que o amor se transforme em paixão carnal. Vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade, da perversão ou da cobiça desenfreada. Ainda que alguns gostem de uma fofoca, os seguidores de Jesus devem usar a língua para o melhor.
nada de falar besteira e baixaria. Isso não condiz com o estilo de vida nossa. Ação de graça sempre deve ser a marca de quê? Da nossa linguagem. Gente, isso aqui é profundo. Os murmuradores são ingratos. Lara. Shalom, Kildara. A Grazi. Tem uma frase popular que está soltando fogo pelas ventas, narinas. Isso, Leviatã. Olha só, gente. Depois eu vou fazer algo com vocês explicando sobre Belial, tá? E essa é a estrutura, né? Provérbios capítulo 6, do verso 12 ao 19, né? Fala algo aqui, ó. Homem de Belial, o homem vil. E o que anda com perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés, olha só, e faz sinais com os dedos. Seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Eita glória! Foi Efésios capítulo 5, do verso 3 ao 4, Natália. O verso anterior que eu li, né? Olha só. Eu estou falando de vocês de boca, de fala, de comunicação. O outro ponto é nariz, né? Que a Grazi mencionou aqui. As narinas, solta fogo agora. A palavra nariz, ela é af, né? A-P-H, af, que significa narina, nariz, face e significa, sabe o que, gente? Ira, que vem da palavra anaf, que significa estar irado, estar descontente, respirar de forma ofegante. Se Leviatã, gente, ele é retratado como esse dragão. Observamos que o nariz do dragão, ele solta fogo, solta a ira e destrói. O nariz fala de orgulho. É a expressão do orgulhoso. E o porquê nós falamos isso? Lembra da frase, né? Nossa, aquela pessoa ali tem o nariz empinado. E podemos atrelar aqui, né? Nossa, aquela pessoa, né, é mentiroso, né? O nariz. O outro ponto que nós observamos aqui são as bochechas do texto, né? As bochechas aqui, a palavra é lachi, que significa ser suave, maxilar, bochecha, queixada de animal. Essa expressão aqui, né, que nós voltamos para o texto ligado a Jó, né, que fala aqui, ó, o verso 2, né, do capítulo 41, né? Ou furar-lhes as bochechas com um gancho. Aqui, essa expressão é ferir face a face, é esbofetear. Então, podemos analisar também que Leviatã, ele fere o quê, gente? A face das pessoas. Muda a face, a expressão da pessoa, a imagem dela é alterada. O orgulho causa isso. A atitude de Leviatã é tão profunda que chega
ridicularizar as pessoas. Leviatã, o ataque do orgulho, expõe as pessoas. Entendam, gente. Todo orgulhoso gosta de expor. Vocês já sofreram humilhações, constrangimentos, seja em trabalho, seja em igreja, seja onde for. Um verdadeiro líder, seja onde for, de uma empresa, seja lá o que for, não expõe. Todo orgulhoso gosta de expor. Todo orgulhoso, ele gosta de denegrir pessoas. Todo orgulhoso gosta de manchar a imagem da pessoa para que ela se rebaixe. Entende? Ou seja, não, a autoridade aqui é minha, única minha. Você não passa em cima de mim. Então, se você tentar, eu vou lhe destruir. Eu vou lhe expor. Eu vou pegar os seus pecados, eu vou pegar suas falhas e vou manchar a sua imagem. Eu vou pegar o seu passado que foi terrível e vou dizer você foi isso, aquilo, assim, assim. É desse jeito. Aí eu pergunto, será que nós já agimos dessa maneira? Ah, hoje não, hoje eu estou curado. Lá atrás você agiu dessa maneira? Tão de forma detalhada de querer humilhar as pessoas? Ah, sim. Então, está na hora de você pedir perdão. Porque se você não entender que precisa voltar nos lugares em que você foi orgulhoso, destrutivo, não consegue sair da dimensão do orgulho. E nunca seremos quem Deus quer que sejamos. Tudo que você falou está ativo. Se você não silenciar, se você não renunciar, se você não lembrar, se você não reconhecer, no reino espiritual está ativo, vivenciado ali, e aquilo fala sobre você. Até ao ponto que você reconhecer. Dizer, Senhor, perdoa, porque eu feri essa pessoa, aquilo aconteceu comigo, assim, 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 e eu fui alguém tão cruel. Quando eu era chefe de outras pessoas, eu era tão cruel, eu era assim, tal, tal. Dessa maneira. Vamos descer mais um pouco agora. Tá bom, não, não, não tá, gente? Orgulho é bom, né, a gente falar, né? Vamos lá. Verso 14. Estou no capítulo 41, tá, gente, de Jó. Verso 14 e 15. Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho. Cada uma bem encostada, como por um selo que se ajusta. Como eu falei para você, Angelita. Não, eu falei desde o início, né? O orgulho, ele é a raiz inicial. Do orgulho que se vem todas as raízes. Então, a inveja, a humilhação, entre tantos outros, né, que são, né, raízes, vem de uma base que é o orgulho, tá? Então, o orgulhoso, né, ele ativa um sentimento de inveja. Mas qual o orgulho aqui? O orgulho de querer colocar as pessoas em humilhação o tempo todo. O orgulho, ele pensa nas alturas, então todas as pessoas têm que ficar abaixo. Entende? Então, a inveja pode ser um comando.
né? O ciúme, ele é um comando. A humilhação, ele é um comando. Mas a raiz é o orgulho. A pessoa orgulhosa. Entende? Então, essas raízes aqui, nós podemos colocar como, né, muitos braços aqui. Que pegam o quê? Pegam outros principados, né? Porque Leviatã, né, ele atinge muita coisa. E aqui nesses versículos 14 e 15, né, a estrutura de Leviatã, e ele também tem as suas armas. Eu vou repetir para vocês. Verso 14. Quem abriria as portas do teu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho. Cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. Aqui, gente, nós observamos aqui essa estrutura, né? As armas de Leviatã. Ou seja, o pai dos orgulhosos, né? Todos os que estão sendo movidos na frequência do orgulho de Leviatã, automaticamente estão, gente, na dimensão da sua paternidade. Leviatã tem uma paternidade. Ele é o pai dos orgulhosos. E aí o que acontece? Um filho se assemelha com o seu pai. Não é assim? Vamos descer mais um pouco? Jó, capítulo 41 ainda, né? Do verso 34. Ele olha com desprezo tudo o que é alto. Olha o que eu falei para a Angelita anteriormente. A ação do orgulho. É rei sobre todos os animais orgulhosos. E aqui tá os detalhes, né? Ele olha com desprezo, né? Tudo que é alto, gente. Porque é rei sobre todos os animais orgulhosos. Então, primeiro ponto, Leviatã, ele gera uma falsa esperança. É onde nós podemos ver isso. Sobe um pouco. Verso 9. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? E aí, gente? Vocês acham que é fácil? Gente, confrontação contra Leviatã. Não, eu falo para vocês com toda sinceridade. Gente, com toda a humildade. Não invente de querer pegar a espada. Nossa, a espada não sei o quê. Vou guerrear, vou matar Leviatã. Não, sei... não, gente. Não se batalha dessa maneira com Leviatã. Gente, muito quebrantamento, muita humildade, muita mansidão para sair das frequências. Gente, muito quebrantamento, muito reconhecimento. Não é qualquer coisa. É muita rendição, gente. É rosto no pó. Literalmente. Porque os orgulhosos, eles não têm esperança em Deus. Eles têm esperança em Leviatã. Vocês sabiam? E aqui é importante a gente saber em quem nós esperamos, gente. Em quem nós confiamos. Porque todos os que estão na frequência desse príncipe, né? Dessa serpente, desse dragão, tem nele a sua confiança. E o porquê eu digo isso para vocês? Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Gente, na verdade,
Todos os orgulhosos aparentemente confiam em si mesmo, na força do seu braço. Gente, isso é um ponto do orgulho. A gente vê isso, né, na palavra, especialmente, né, tem um texto de Jeremias, né, que é muito forte, que fala, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Vocês entenderam? Então, Jeremias aqui, né, ele denunciando os pecados de Judá, né, a manifestação pecaminosa, né, e especialmente a independência do homem em relação a Deus. Isso é um ponto também de orgulho. E às vezes nós não entendemos que há contaminações em nós. Gente, eu falo por mim. Luta diária minha diante deste espírito maligno chamado orgulho. Em quê? Em confiar em mim mesmo, na força do meu braço, e não na força do touro, né? Na força do Senhor. E na verdade, aí, a minha confiança passa a estar em Leviatã. Terrível, gente. A que ponto nós chegamos? Porque o próprio Leviatã é rei. Gente, anota aí. A primeira estrutura desse ser. A falsa esperança. Será que você já se alinhou em ter esperança em pessoas, em situações e não em Deus? Entende que muitos de nós confiamos em certas pessoas, né? E nos decepcionamos. Gente, primeiramente nós precisamos confiar em Deus. Porque essa é a primeira arma estrutural desse ser, gente. Qual é? Poder próprio. Eu tenho poder. Gente, esses poderosos que se movem na humilhação e em tudo é uma arma de Leviatã. É uma frequência de Leviatã que eu confio em mim mesmo. E a gente não entende às vezes porque Leviatã, né, é ele quem está detrás disso. É ele quem planeja. Por isso que nós precisamos dizer, gente, a minha confiança está em ti, Senhor. É em ti que eu espero. Somente em Deus, né? Os salmos falam isso. E quando a gente vai ver que essa esperança, gente, a raiz dessa palavra significa guardar, esperar. As pessoas que estão na dimensão do orgulho não gostam de esperar, gente. Isso dói. Isso é profundo. O primeiro ponto é que a gente leva a gente primeiro apanha, né? Aí Deus diz: fala sobre isso. Quem primeiro apanha somos nós, né? Porque, gente, dimensão do orgulho, ela é profunda. Chegamos a um ponto em que nós não confiamos mais. Vivemos em um deserto, e esse deserto também Leviatã se move, né? Então,
Essa é a esperança. A palavra esperança é aguardar por alguém. Então, quem confia, espera, confia realmente e que sabe que não está sozinho. Voltando para Jó, capítulo 17 agora. Vamos sair do 41. Jó 17, gente. Olha só. Verso 13 ao 15. Olhe o texto e alinhe no seu entender a frequência e o mover de Jó aqui. Olha só, viu? Verso 13, né? Do capítulo 17. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai. E aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Gente, aonde estava a esperança dele? Aqui a gente já descobre. Jó estava no deserto por conta do orgulho. E de forma, né, consequente, ele não tinha mais em quem confiar. A gente não vê aqui ele falar de Deus, gente. Ele passou a confiar que a morte seria quem supriria, gente, o anseio dele. Quem poderia até trazer, né, o alívio, a paz. E aqui, né, na verdade, todos os que estão debaixo das frequências de Leviatã sempre em pé de morte. Pois o ataque de Leviatã faz com que as pessoas pensem que assim, né, vai ser, né, liberto de todas as dores. Né? Não, eu vou me suicidar. E por aí vai, por aí vem. Gente, isso é uma afronta a Deus. Foi com esse sentimento. E é com esse sentimento, seja o de Jó ou de nós, que nós estamos declarando que o Eterno não nos pode ajudar. Por isso, gente, nós precisamos renovar nossa confiança em Deus. É uma das nossas armas, confiança. Quando nós geramos essa confiança, faz que as frequências de Leviatã não nos leve ao deserto. E com isso, gente, nós não perdemos a confiança em Deus. E não podemos confiar nas nossas próprias forças. Não funciona. Sim, ele confiava no meu dele. Por quê, né? Porque ele ouviu falar de Deus. Ele não tinha experiência com Deus. Ele teve no final, como vocês sabem, né? Ou seja, os pais dele ensinaram, mas ele não teve, né? Ele não teve experiência com Deus. Os pais dele, consequentemente, ensinaram ele fazer altar, a ele, reverenciar, fazer tudo, mas era algo religioso. Sabe quando a gente vai para a igreja e tem ora para isso, ora para aquilo, outro, a gente volta para casa, depois vai de novo, isso. A mesma coisa. E a gente não tem experiência
realmente com Deus e dá problema. Gente, a libertação, o processo de libertação nos dá experiência, gente, com Deus. Você passa de ser um espectador, ou seja, de estar aqui só me ouvindo, para ser alguém que está participando de algo. Ou seja, quando você decide se libertar, você começa a vivenciar algo novo do Senhor. Muitos de vocês já se surpreenderam com algo, eu creio, e se surpreende com algo, né? É quando a gente confia. Outro ponto, voltando para Leviatã, para a gente correr, né? Para a gente dar tempo da gente terminar hoje. Olha só, vamos para Jó capítulo 41, de novo. E agora o verso 10. Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Ou seja, sentimento de grandeza. O orgulhoso, ele tem sentimento, né? É aqui que está falando. O Eterno mostra agora uma das armas de Leviatã. Qual é esse contexto de Leviatã, gente? A altivez que nós observamos esse erguer-se. A palavra hebraica para altivez, gente, é saet, que significa elevação, exaltação, inchaço, né? Pessoas ficam igual um sapo inchado, né? O orgulhoso fica assim. Ou seja, também é o ato de se levantar. Essa palavra, gente, ela a gente observa desde Gênesis. E que fala sobre elevar, exaltar. Lá em Caim, gente. Quando fala, se você fizer o que é certo, né, Caim? Ou, se você me obedecer e fizer como deve ser feito, eu te exaltarei, né? E te farei digno. Mas aí que foi que aconteceu? Leviatã encheu o coração de inchaço, né? E aí, né, a altivez dominou, né? Ou seja, cuidado, está à porta, está querendo te dominar. Você não pode ceder. Quando a gente vê, gente, a palavra inchaço, não sei se você já sabe, né, sobre isso, né? A gente deu uma pesquisada. Inchaço, né? Tem ligação com a lepra. Vocês sabiam? Deixa eu voltar aqui para algo para a gente unificar aqui as coisas. Levítico capítulo 13, verso 2. O homem que tiver na sua pele inchação, olha só, essa inchação aqui significa elevação, exaltação, inchaço, ato de levantar, né? Ou pústula, né? Que é uma sarna, né? É uma lesão. Ou mancha lustrosa, né? Que aqui, né, é a palavra, né, que é boherete, que é mancha branca na pele, brancura, né? A gente ainda vê hoje, né? Tem outro nome, né, gente? E isto nela se tornar como praga de lepra.
será elevado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdote? Olha só, a palavra lepra aqui, né, é uma doença maligna, né, atrelada com essas características, e que no verso 10, né, fala algo também profundo desse capítulo aqui, ó. E o sacerdote o examinará se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação. A gente desce mais um pouco, o verso 19. E no lugar da úlcera apareceu uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tira a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. Então, aqui o Eterno estava dando instruções ao povo sobre a lepra, a úlcera, tumores, e onde a gente quer chegar com isso, né? Então, simplesmente a lepra é um inchaço na pele causado, né, causando em si a morte da pele afetada. E aí, o que tem a ver com altivez? Tem tudo, gente. Por quê? É por causa do orgulho e da altivez que o nosso espírito, o espírito humano nosso, é infectado pelo quê? Pela morte. E ele passa a ser leproso. A lepra aqui no Antigo Testamento, gente, era uma demonstração do que acontece no espiritual em si. Por quê? Porque todo leproso era excluído da comunhão, da tenda, da congregação. Ou seja, espiritualmente, todo altivo é excluído da presença do Eterno e da sua comunhão. Lembram de Provérbios, né? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito. A altivez do espírito humano nosso, a queda. E aí tem outra característica. Também, Isaías 2 fala, né? Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Versículo 2 ainda fala, né? O capítulo 2 de Isaías fala que a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Então, gente, todo altivo, ele, né, ele vai contra o conhecimento do Eterno. Por quê? Todo altivo, ele pensa que já sabe de tudo. E o problema do altivo é que ele não se abre para o novo de Deus. O próprio apóstolo Paulo, gente, ele fala isso, né? Em Coríntios. Olha só, Coríntios capítulo 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao 6 diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. O altivo, ele vai né, de encontro com o conhecimento e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, voltando aqui em Jó. Jó estava o quê, gente? Leproso, inchado, debaixo da frequência de Leviatã. Vamos lá. Jó capítulo 38. Vamos voltar aqui. Jó 38, né?
verso 1 e 2. Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então, Leviatã faz com que a pessoa sem conhecimento conteste, gente. Você já viram que as pessoas que não sabem de nada, mas precisa contestar. É orgulho, gente. Precisa gerar críticas infundadas. Ah, eu não aceito isso que a pessoa está falando. Nem pesquisou, nem foi buscar na Bíblia e não sei o quê, mas automaticamente já vem com crítica destrutiva. Então, quem é você, Jó, que quer escurecer, né, os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Olha, todas as vezes que a gente se fecha para o novo do eterno, nós estamos, na verdade, gente, nos erguendo diante dele. E aqui, essa exaltação, gente, ela será abatida. Toma muito cuidado. Foi com os fariseus isso, por conta de conhecimentos filosóficos, né? Olha, a chave para vencer Leviatã, gente, humildade e servir. Aonde nós encontramos isso? Jesus. Servo fiel, humilde, manso. Todas as vezes que nós nos entregamos, gente, para servir, nós estamos dizendo, gente, né, que nós queremos ser como Jesus. E que nós não somos maiores do que nossos irmãos. Porque, gente, apesar que nós venhamos conhecer, eu costumo fazer isso, gente, para estimular outras pessoas, né? Eu vou sempre dizendo, uma vez ou outra, né? Não, a gente não é maior. E não é uma falsa, gente, né? Não é uma falsa humildade. Isso é algo profundo que nós temos que ser. Sabe por quê, gente? Porque a sabedoria que eu possa ter, que você possa ter, nós temos que entender que não é nossa, é do Espírito Santo. E se hoje eu posso ter um conhecimento, amanhã o Espírito Santo pode visitar você, meu irmão, e fazer você mais sábio do que eu, do que qualquer um. Entende que não é minha, não é o que eu leio, não é os livros que eu possa ter, é espiritual, gente. É o espírito de sabedoria, de entendimento e de conhecimento. Então, qual a diferença aqui? Seja servo sempre. Seja aberto para o novo vinho do eterno. Gente, é com essa atitude que nós saímos da frequência de um dos braços, que é a altivez de Leviatã. Qual o outro ponto que Leviatã, né, trabalha? A Alda falou logo no início aí. Jó, capítulo 41, do verso 12. Olha só. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. A palavra aqui, gente, membros, é ber, né? Que significa, gente, sabe o que significa? Significa gabalorices, palavreado, mentiroso, mentira. Sabiam? Interessante, né, gente? Palavra membro significa isso.
Então, o Eterno estava mostrando aqui mais uma arma de Leviatã: a mentira, a fanfarrice. Pessoas que estão debaixo, né, da frequência de Leviatã são pessoas que se gabam das suas conquistas e vitórias. Pessoas que se exibem com os seus sucessos. Sempre conta vantagem, né? Ah, porque a minha posição é essa. Ah, porque eu conquistei isso. Ah, porque aquilo. Ah, porque foi os meus esforços. E eles desprezam as pessoas, gente, que não conseguem crescer. É terrível isso. É, fala ociosa, vazia, isso mesmo, também adentra aqui. Então, olha só, pessoas que estão debaixo, né, da frequência do orgulho não aceitam ser corrigidos. Vivem pautados em suas vitórias, né? E especialmente, toma muito cuidado. Se a sua fala ela é sempre direcionada a um trauma do passado, você entende que o seu desejo desenfreado de não sair da anulação, de não perdoar algo, é um orgulho seu? É uma trava no seu passado que você não quer sair para viver o presente e o futuro de Deus? Que ele reservou para você, mas você prefere pelo seu orgulho? Não, porque eu vou me vingar dessa pessoa. Não, ela tem que morrer. Ah, porque ela me abusou. Ah, porque eu me anulei por conta disso, por conta daquilo. Trauma do passado, do passado, do passado, do passado. E o Senhor, eu quero te dar um novo. Ah, porque minha mãe sempre foi assim. Ah, porque o meu pai sempre foi assim. Ah, porque eles fizeram isso comigo. Ah, porque o meu tio fez isso comigo. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Passado, passado, passado. E o Senhor, eu quero te dar um novo, filho. Eu quero te dar um novo, filha. Eu quero que você seja curado. Ah, mas quando é confrontado, eu sou vítima do destino abusivo, do destino do estupro. Gente, eu não estou menosprezando o que você sofreu e que foi pouco. Eu estou querendo dizer para você que às vezes já se fazem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Só falta o caixão. E você não tem interesse de largar essa sepultura, esse passado de uma vez. Quando vai decidir para querer viver o novo? O que você quer que o Senhor chacoalhe você? Ah, porque eu sou vítima. Quando? Quantos cadernos? Quantas pessoas você mencionou, mas nunca decidiu em Deus arrancar isso de você verdadeiramente e se tornou apenas uma vítima que quando é confrontada para sair, você corre. Jó capítulo 38. O verso 1 diz: Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como um homem. Pois eu te perguntarei, e tu me falarás saber. Até quando vai ser criança, Jó? Até quando você vai ser criança? Até quando? Nós seremos, gente, nós iremos amadurecer para sair disso. Até quando nós ficaremos como bebezinhos, vitimistas?
Porque Leviatã se gaba das suas forças, né? Ou seja, das suas conquistas, né? Da sua postura. Todas as pessoas que estão nessa frequência, elas são duras nas palavras. E elas são duras para com outras pessoas. Elas não aceitam que outras pessoas conquistem e tenham vitórias. Se alguém te machucou com abuso, você não suporta que aquela pessoa já está casado, já conseguiu viver a sua vida assim, assim, assim. E Leviatã não deixa que a pessoa enxergue que ela parou no tempo. Ela parou no tempo. A pessoa está vivendo a vida dela. Mas a dor interna dela, que ela não quer largar, fez com que ela parasse no tempo. Anulação. Sepultura. Cemitério. Eu peguei a minha pá, cavei a minha própria cova e não sei como, coloquei barro por cima. E tô lá, vivo ou morto. E Leviatã está amando isso. E sabe o que acontece agora? Leviatã produz uma máscara na pessoa. Falei para muitos aqui várias vezes já sobre isso. A produção de máscaras falsas. Jó capítulo 41, do verso 13. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. Uma outra arma de Leviatã, as máscaras que ele produz nas pessoas. E isso é usado para quê, gente? Para esconder. E a pessoa viver numa mentira, uma vida de mentira. Muitos de nós, com 30 anos, 40 anos, pensando, naquela pessoa, naquela situação. O ponto-chave aqui é a verdade, gente. Sejamos verdadeiros, objetivos, sinceros conosco. Até quando ficar com essas máscaras? O Senhor fez com que você estivesse no meio de pessoas. O Senhor está fazendo com que você comece a enxergar que te colocou no meio de pessoas. Você não está só. Aliás, nunca esteve. O Senhor nunca te abandonou. Aí foi preciso o Senhor te colocar no meio de pessoas para quê? Que tem, né, a mesma dinâmica, às vezes o mesmo problema, para um curar o outro, para sair das máscaras, da mentira, da anulação. Gente, nós somos carta viva. O que é que está escrito em nossa vida? É só um passado triste, gente. O Senhor quer dar algo novo para nós. O Senhor nos deu o Espírito da verdade, gente. Ele fala que o mundo não pode receber esse Espírito. O mundo não vê, nem conhece. Gente, nós conhecemos, ou podemos conhecer de forma ampla, não sei. Sei sobre mim, mas você precisa entender e querer conhecer. Porque ele habita conosco e estará em nós. Aqui é futuro. E por que usa esse termo? Gente, o mundo não pode receber
Porque o mundo não vê, não, nem conhece. Porque a palavra verdade, gente, é conhecer. Na raiz da palavra, quando você vai procurar, a palavra verdade, ela tem um sinônimo de conhecer. Ou seja, gente, quem não está na verdade não pode receber o Espírito Santo. Então, o próprio Eterno, gente, está buscando somente um tipo de pessoa, os verdadeiros. Eu vou deixar aqui uma palavra, nós estamos encerrando já, né? Depois eu vou mais além nesse negócio de Leviatã. Que não para por aqui. João capítulo 4, do verso 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, verdade aqui, gente, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Gente, quando nós, como homem, de forma geral, desobedecemos a Deus, a escuridão passa a ser parte de nós como homem. E esse homem passa a não ter mais a verdade, gente, como parte da sua essência. Sabe por quê, gente? Porque a verdade é não ter mais segredos. Que é uma das coisas numa relação, exemplo minha, né, e da Brenda em si, é não ter segredos. Imagine com Deus, gente. É não ter nada que esconder. Mas infelizmente depois do pecado, né, o homem passou a ter, né, muitas coisas ocultas, né, dentro do seu ser, começou a viver escondido de Deus. Lembra Adão e Eva? Ouviram a voz do Senhor. Ah, o Senhor está andando pelo jardim. E aí o que foi que eles fizeram? Se esconderam da presença de Deus. Ah, porque eu ouvi a tua voz. Ah, eu estava nu, eu tive medo, me escondi. Tudo mentira, gente. Tudo mentira. Mentira deles dois. Olha o que a mentira não fez. Mas olha, Jesus é a própria vida. Ele é o caminho da vida. Ele é o caminho da verdade. Só para encerrar, né, gente? Deixa eu. Versículo 15 e 17 aqui. Nós temos tempo. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada por um selo que as ajusta. A tal ponto, uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Gente, isso é o que a gente entende? É uma fortaleza protetora, gente. Sabe aquelas pessoas que são fortalezas e para tudo tem uma argumentação? Para tudo se autodefende? Você vem com verdade. Olha, exemplo, a galera do profético aí. Olha, eu tô te vendo assim. O negócio tá assim, tá feio aqui. Aqui no mundo espiritual o negócio tá feio. Não, aqui eu. Nossa, aqui eu não sou assim, não. Aqui eu sou quase um anjo, eu sou a quarta pessoa, né? Mas dentro, misericórdia, chega fede. O negócio tá fedorento. Então, olha, gente, olha o que faz. É isso aí, bem isso aí, Angelita. Quando nós olhamos para esse texto original, gente, essas fileiras, ela tem um sentido de quê? De quê, gente? Osso oco. Osso, eu vou repetir. Palavra ossos, osso oco. Ou ela também deriva, né, de um ajuntamento de uma pessoa com a outra. Então,
As escamas aqui fala de um escudo ou um ato de se defender. Porque o orgulho, ele tem um sentido de crescer e se levantar. Essa palavra aqui, né, tem uma palavra aqui que é uma, né? Ela tem um sentido de fechar. Quando você lê aqui, eu tô lendo aqui essa parte aqui, né? As fileiras de suas escamas são o seu orgulho. Cada uma, essa palavra uma aqui, ela tem um sentido de fechar ou trancar. Então, a pessoa se fecha, se tranca, ela se ajusta, ou seja, ela se ajustando no orgulho, ela vai ver aquela pessoa que antes era um amigo, mas agora é um inimigo. Porque ela acabou de analisar ou uma fraqueza minha ou algo. A pessoa sente que é uma fraqueza. E aqui é para o mundo, né, da libertação, o mover da libertação. A pessoa acha que, né, às vezes falar algo ou revelar algo é uma fraqueza. Então, essa arma de Leviatã, gente, é uma autodefesa, é o orgulho. É quando a pessoa ela tem feridas ocultas. E o que são feridas ocultas? Osso oco. Osso oco. Lembra que nós estamos em Ezequiel? Osso sem vida, sem o espírito, sem a rua. Então, sempre nós vamos nos procurar, né, nos ajuntar com as pessoas que têm a mesma frequência. E aí nós, né, criamos uma rede de proteção para validar a minha argumentação. Ou seja, eu vou criar um grupo aqui em que todo mundo concorde com o que eu falo. Né? E não pode mudar de posição. Não pode. É tudo que eu falo e já foi. Então, essa atitude aqui, gente, é terrível. E ela gera o quê? Pessoas que ficam na defensiva e armados ao mesmo tempo. Porque para ela, sempre a pessoa será o errado. Eu sempre estou certo. E aí o que acontece? Quando a gente faz isso, nós não deixamos que o Eterno nos trate. Por quê? Porque nós estamos sempre fechados em quê? Nas minhas argumentações. Então, eu tenho o pensamento em que a maioria das pessoas estão erradas e eu sou o único certo. E não é assim, gente. O Deus de orgulho, as feridas, né, começam a falar mais alto e as argumentações são terríveis. Então, essa frequência de Leviatã, eu quero que você entenda em todos esses pontos. Se você criou um muro entre o próprio orgulho, né? Entre você e Deus. Será que nós iremos viver, né, nesse ponto aqui de termos argumentos para tudo e nos fazermos de vítima? É terrível isso. Mas as escamas, né, os muros de Leviatã. E aqui o que acontece, nós não conseguimos, né, alcançar a nossa libertação pelos argumentos que nós sempre temos. Quando alguém fala conosco, nós nem conseguimos pensar. Pera, aqui eu não estou vendo isso. Mas será que no meu inconsciente
Será que no meu geracional? Será que não tem algo que me fez ser assim? Ou me contaminou, atrelado com as raízes de orgulho? Se eu consigo já pensar, se eu consigo já analisar um pouco, pensar, pera, não, eu não vou dizer para você agora se eu tenho ou deixo de ter. Eu quero pensar. Eu quero orar a Deus. Eu não estou vendo, mas esse não estar vendo, não analisando, não é minha decisão. Gente, aqui já é um ponto grandioso para a gente avançar. Nós estamos nos questionando. Eu quero que vocês entendam que o cérebro, a mente, né, nossa, quer que a gente não queira algo novo, não flua, quer sempre as mesmas coisas. Então, toma cuidado e que você possa, nesta noite, entender, compreender de forma profunda tudo aquilo que nós, né, tentamos passar aqui. E nesse tentar, né, e que flua, que o Espírito Santo possa alinhar tua vida para que você possa entender os pontos que ele, né, quer fluir sobre ti, quer te convencer, porque é o Espírito Santo quem convence. E que ele possa te convencer se há raízes em ti que te levaram para tantos caminhos ruins, atrelados ao orgulho. Que seja hoje um dia de você refletir e de clamar pela misericórdia do Senhor. Porque é com muita misericórdia, é com muita rendição, é com muita techuvá, é com muita, né, humildade que nós conseguimos dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero sair desse vitimismo, das feridas profundas, dos traumas, do orgulho, das atitudes terríveis que eu tive, das fortalezas de proteção, de argumentação. Me arranca da soberba, da altivez. Me arranca desses lugares, Senhor Jesus, em que a minha língua amaldiçoou muitas pessoas, fofocou, me tornei corrupto, Pai. Eu proferi, né, palavras terríveis. Fui ganancioso, fui avarento, fui desobediente, fui uma pessoa mentirosa, fui uma pessoa rebelde. E por fim, cheguei a um ponto de, porventura, pedir a minha morte, assim como Jó. Então, que o Senhor abençoe tua vida, que o Senhor te faça, neste tempo agora, te levar a um arrependimento profundo. Nós estamos em um caminho de arrependimento. Que seja um tempo em que, né, nós sejamos levados para uma mansidão profunda, uma humildade profunda, que a capa da humildade e da mansidão do Senhor recaia sobre cada um de nós. Pai, fecha todas as portas das trevas, que os seus filhos sejam protegidos contra quaisquer que sejam os ataques de Leviatã. Desliga as frequências agora, Senhor. Fecha todas as portas das trevas. E assim todas as pessoas, Senhor, que possam porventura assistir posteriormente, que desde o começo ao fim o Senhor proteja. Ative anjos, Senhor, movidos diante desta nossa reunião. Que seja, Pai, movido aqui uma proteção sobrenatural. Petuma, Pai, e derrama o teu óleo sobre cada um de nós.
protegendo toda a nossa face, todo o nosso ser. Em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Shalom, shalom, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.